Graça e paz, célula abençoada, homens e mulheres de Deus, que bênção poder compartilhar uma palavra com todos vocês, amém? Quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 6 do profeta Isaías. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o segredo do sucesso do ministério desse homem, um profeta messiânico, um homem que profetizou muitas coisas, inclusive sobre Jesus Cristo. Vamos lá, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Continuando. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendais, vedes em verdade, mas não percebeis. Queridos, Isaías foi um profeta tremendamente usado por Deus, e aqui no capítulo 6 ele passa por uma experiência que, ao meu ver, deve ser a minha experiência, a sua experiência diante de Deus. Ele tem uma das experiências mais maravilhosas. Ele diz: eu vi o Senhor. Ele estava num ambiente onde a glória de Deus estava sendo manifesta em nome de Jesus, amém? E por isso essa experiência deve ser a minha, a sua. Todo discípulo de Cristo precisa ter o toque do Senhor nas nossas vidas, e assim sejamos transformados em nome de Jesus Cristo. O segredo de todo o poder na vida de Isaías reside nessa visão no templo. Eu vi o Senhor. E o que isso causou na vida desse homem, desse profeta? O que isso causou? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que causou na vida desse homem, está no versículo de número 5, convicção. Como assim? Versículo 5, então disse ele: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo, ou seja, ai de mim, estou perdido. Foi o grito que esse homem colocou diante do pecado que estava na vida dele, trazendo tristeza à santidade de Deus. Ele reconheceu que ele precisava do Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Queridos, quando nós caminhamos com Deus, nós temos que ter uma convicção na nossa vida, que nós somos pecadores. E precisamos sempre e sempre estar no altar de Deus, na presença de Deus, para que o fogo dele, tendo acesso à nossa vida, nos purifique. Esse homem sabia que os seus lábios eram lábios pecadores. E ele viu e entendeu isso, que por causa disso ele estava perecendo. Quantos não estão perecendo nesses dias? Porque não tem vigiado os seus lábios, não tem vigiado a sua língua, não tem vigiado o que sai da sua boca. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então é importante examinar o nosso coração nesses dias, para que o fogo de Deus alcance o nosso coração e torne santo em nome de Jesus. Amém? É importante fazermos essa reflexão todos os dias. Senhor, olha os meus lábios, purifica os meus lábios. A primeira experiência desse homem é a convicção. Diante da presença de Deus, ele estava convicto: eu sou um pecador. E eu e você temos que ter essa mesma experiência, irmãos. Diante da presença de Deus, falarmos: Senhor, eu preciso da sua misericórdia, porque eu sou um pecador. Em nome de Jesus, nós precisamos abrir a boca e confessar. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Amém? Segunda experiência que esse homem tem está no versículo 7, né? A primeira, que ele está no versículo 5 ainda, é a confissão.
Sou homem de lábios impuros, um coração quebrantado e contrito é precioso ao Senhor. Ele diz aqui, depois que ele fala, ai de mim, estou perecendo, ele diz por que ele está perecendo? Porque ele é um homem de lábios impuros. Junto com a convicção vem a confissão. Nós precisamos aprender, queridos, também todos os dias a confessar os nossos pecados, a confessar os nossos delitos, a nos apresentarmos diante de Deus desta forma: Pai, eu sei que eu tenho errado e eu preciso, Senhor, estar limpo diante do Senhor. Amém? A convicção de que estamos errados, ela deve ser seguida depois de uma confissão, ou seja, não guarde, não oculte, não esconda, traga à luz, para que assim sejamos bem-sucedidos, queridos, em nome de Jesus, tá certo? Então é convicção, confissão. A terceira experiência de Isaías é a purificação. Aí sim, eu quero ir para o versículo 7, tá? A purificação, olha só o versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do seu pecado. A tua iniquidade foi tirada. Depois da confissão, um serafim purificou-lhe os lábios como a brasa viva tirada do altar. Por isso que é importante, irmãos, nós confessarmos. Para que haja purificação, primeiro precisa haver confissão. Quando eu e você confessamos nossos erros a Deus, confessamos nossos pecados ao Senhor, queridos, nós passamos por uma experiência tremenda. Do altar vem a brasa viva. Do altar vem a brasa que nós precisamos, para que não só os nossos lábios, aqui no caso de Isaías, os lábios, mas todo o nosso ser seja purificado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Yeshua HaMashiach. Amém, irmãos? Precisamos, queridos, permitir isso diante de Deus, que as nossas vidas sejam purificadas todos os dias, porque Deus quer vasos purificados, que honram ao Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor e que seja instrumento para santificar e purificar aqueles nas quais estão convivendo conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para a quarta experiência desse homem, que é chamada consagração. Vamos lá? No altar de Deus, quando ele tem essa experiência, há uma convicção: eu sou um homem de lábios impuros, né? O que ele diz aqui: quando eu vi o Senhor, eu percebi que eu estava perecendo. Depois da convicção vem a confissão. Ele fala: Senhor, os meus lábios são mentirosos, são lábios impuros, são lábios enganadores, purifica-me, não é? Que ele fala, ele confessa, e aí vem a purificação. A quarta coisa que acontece é a consagração. Versículo de número 8 do capítulo 6 de Isaías. Olha o que está escrito: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é a consagração? É quando você e eu estamos andando com o Senhor e Ele tem feito uma obra de purificar as nossas vidas. Possamos falar: Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, Senhor, o Senhor pode fazer. O que o Senhor quer fazer através da minha vida, o que o Senhor quer fazer através do meu potencial, Senhor, eu estou à sua disposição. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa disposição de Isaías. Existe muita coisa a ser feita. Deus tem muita coisa para realizar ainda na terra, nas nossas famílias, nos nossos amigos, vizinhos, parentes, no convívio onde trabalhamos, onde estudamos. Quantas pessoas estão precisando de uma manifestação de Deus na vida delas? E Deus conta comigo e com você. Deus tinha um projeto lindo para Isaías. Aí quando Isaías passou por essa experiência de estar convicto que era pecador, de confessar os seus pecados, de ser purificado, Deus então fala: Isaías, eu não te chamei somente para isso, para você ser purificado. Eu te chamei para algo também muito maior, para que você seja somente meu, consagrado a mim, e cumpra o meu chamado, cumpra o meu id. Isaías ouve isso do Senhor, queridos. É importante você e eu, nós vamos ver daqui a pouco como Isaías, ele se prontifica diante disso daqui, não é verdade? Como é que ele fala aqui no versículo 8? Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade perguntando: quem há de ir por nós? Isaías então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta comigo e com você. Nós precisamos ter essa mesma atitude, essa mesma disposição do profeta Isaías.
Entender que quando Deus nos chamou, né, Colossenses 1,13 diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, Ele nos tirou das trevas para nós entendermos que éramos pecadores, confessarmos nossos pecados, sermos purificados, mas não para parar aí, queridos. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino dele, além de todas essas coisas maravilhosas acontecendo, também para sermos dedicados a Ele e à obra dele. Deus conta com você, Deus conta comigo. Será que eu e você estamos dispostos a falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Isaías disse isso. O que acontece logo então no versículo 9? Diz o seguinte: então o Senhor diz: vai e diga a este povo. A outra coisa que acontece é a comissão. O que é a comissão? É quando o Senhor nos envia. Lembro de Mateus 28, 18, 19 e 20, Marcos 16, quando Jesus Cristo diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16 diz isso. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês percebem que há uma comissão, queridos? Amém? Mas antes mesmo de Jesus subir aos céus, em Atos 1:8, ele diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ali há uma comissão para nós, ali há uma ordem. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, me envia a fazer a sua obra. Mas Isaías, antes de sair para fazer a obra, ele passou por um processo, por uma experiência de entender que ele era pecador, onde ele confessa os seus pecados, onde ele é purificado pelo Senhor, onde ele ouve uma voz, um chamado, então ele se consagra dizendo: eis-me aqui. E aí o Senhor então diz: agora então vá e faça a minha obra. É esta a palavra que Deus tem para você e para a minha vida nesse dia, queridos. Que nós possamos dizer sim ao chamado do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, muito obrigado por esta palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, nesta hora, Pai, a experiência que Isaías teve diante da sua presença. Ele entendeu que ele era pecador, e um pecador não pode permanecer na sua presença se não houver arrependimento. E diante dessa experiência que ele entendeu, uma convicção que ele era pecador, então ele confessa os seus pecados. E ali então vem a experiência dele ser purificado com o fogo do altar. E ali o Senhor então o chama para ser somente do Senhor. Isaías então se consagra dizendo: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor então fala: agora vá e faça a minha obra, proclame o meu reino. Pai, esse é o nosso chamado, como Isaías, que todos nós possamos dizer: eis-nos aqui, estarmos dispostos a cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os irmãos e irmãs, que o Senhor fale ao coração de todos eles. Amém, Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.